vai estar ouvindo, tá certo? Então hoje o título da live é: vamos aprender sobre Apocalipse? Amém? E é sobre isso mesmo que nós vamos aprender. Primeiramente, quando a gente fala Apocalipse, sim, nós estamos nos referindo, né, ao último livro da Bíblia, correto? Mas também estamos nos referindo a todo o contexto profético. Porque a palavra Apocalipse, ela vem do grego apokalupsos, que significa retirar o véu. Ou seja, ela traz um sentido de revelação, ok? Tira-se o véu, ou seja, algo que estava tampando a vista e foi removido e agora eu posso enxergar. Então esse é o significado da palavra grega apokalupsos, que para o português ficou apocalipse, tá certo? É tanto que as Bíblias em inglês, elas têm o nome do último livro da Bíblia de Revelação, ou Revelation. E não é errado, porque Apocalipse significa, trocando em miúdos, revelação. Revelação de quê? Revelação das últimas coisas que vão acontecer, tá certo? Se você vê Apocalipse capítulo 1, versículo 19, eu quero ler com você esse versículo inicialmente. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Nós podemos ver aqui um panorama do que é o livro do Apocalipse, né? Jesus aparece para João, o apóstolo João, e ele fala isso para João, né? João tem a visão, né? João tem a visão gloriosa de Jesus Cristo. O pessoal está entrando e pode entrar, a gente está começando agora, então vão entrando aí, gente, em nome de Jesus. Estamos iniciando praticamente agora, né, a live, a ministração. Então Apocalipse 1:19, Jesus diante de João, ele faz um resumo do que é o livro do Apocalipse, do que é o conteúdo do livro do Apocalipse. E ele diz o seguinte: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. É interessante porque aqui está a estrutura do Apocalipse. Jesus diz para João: escreve as coisas que tens visto, ou seja, isso se refere ao capítulo 1, que é a visão que Jesus teve de Jesus glorioso, de Jesus glorificado. Depois ele diz: escreve as coisas que são, diz respeito ao tempo da igreja na terra, o tempo que nós estamos vivendo, que está escrito no capítulo 2 e 3, onde Jesus ele traz mensagens específicas para as 7 igrejas da Ásia Menor, né, que atualmente é a localização do país da Turquia. Antigamente, nos tempos bíblicos, era chamado de Ásia Menor. Então, aquelas 7 igrejas, elas existiram. E o que Jesus fala para eles, literalmente é para aquele povo. Mas também elas refletem um retrato da igreja em toda sua era na terra. Então, quando Jesus diz para João: escreve as coisas que tens visto, é a visão que João teve no capítulo 1, a visão de Jesus. Escreve as coisas que são, ou seja, o tempo da igreja na terra, transcrito nos capítulos 2 e 3, e as que depois destas hão de acontecer, que é justamente do capítulo 4 até o capítulo 22, que é onde começam o tempo profético, o tempo das revelações proféticas. Então, Apocalipse, ele é o fechamento. Não é por acaso que ele é o último livro da Bíblia, porque ele é o fechamento da revelação. Então, revelação, Apocalipse, não é só o que está no último livro. As revelações referentes ao futuro, que nós chamamos de profecias, né, na Bíblia, essas revelações, elas compõem a maior parte da Bíblia. Quase a metade do conteúdo escrito na Bíblia se refere ao tempo profético, ou seja, aquilo que aponta para o futuro.
tá certo? O meu sobrinho tá assistindo aí, Toninho. Tudo bom, Toninho? Fica esperto aí, com tua mãe, com teu pai assistindo, tá certo? Aleluia! Pessoal lá de Sergipe estão assistindo aí a gente também. Glória a Deus. Bom demais. Deus abençoe. Então, Jesus, ele traz essa revelação, mas é o fechamento de algo que já vem sendo trabalhado durante todo o Velho Testamento. Tá certo? Durante todo o Velho Testamento já vem sendo trabalhado, é uma revelação progressiva. Então, quando eu estou falando nessa live, vamos aprender sobre o Apocalipse, eu não quero me resumir hoje ao livro do Apocalipse. Até porque, para entender o Apocalipse, a gente precisa entender os profetas do Velho Testamento, a gente precisa entender o que Deus falou na própria Torá, na lei, o que estava profetizado ali. Então, a revelação, o Apocalipse é a revelação de Deus. E Deus, ele deixou escrito sobre o que vai acontecer. E se ele deixou escrito sobre o que vai acontecer, é porque de fato, nós precisamos saber, tá bom? Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, tem pessoas de São Paulo nos assistindo também, Deus abençoe. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, tem coisas que a Bíblia, ela não deixou claro para a gente. Tem assuntos que a gente não vai encontrar clareza nas Escrituras. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Por exemplo, por que é que existem planetas no espaço? A Bíblia não fala claramente sobre isso. Então existe vida em outros planetas? Não, não existe vida em outros planetas. A Bíblia é muito clara em dizer que a vida se resume à Terra, tá certo? A Terra é o centro de todo o palco, de toda a história, ok? Não há vida em outros planetas, mas a Bíblia não fala por que eles existem. A Bíblia não traz clareza. Como também a Bíblia não traz clareza, por exemplo, sobre a questão de dinossauro. A Bíblia não fala claramente sobre dinossauro. E as pessoas ficam às vezes querendo saber coisas que a Bíblia não traz clareza. É o que o texto diz, que nós lemos de Deuteronômio 29, verso 29, que existem coisas ocultas que pertencem a Deus. Ou seja, é uma forma bem educada de Deus dizer para mim e para você que tem coisas que não é da nossa conta. Tem assuntos que Deus não quis que a gente soubesse, pelo menos não aqui. Creio eu que quando a gente chegar na eternidade a gente vai saber. Mas aqui tem coisas que a gente não tem como a gente saber. E foram ocultas por Deus. Ele é mais sábio do que nós. Ponto final. Agora, existem coisas que foram reveladas. E estas coisas que foram reveladas, elas precisam ser estudadas. Porque ele diz, as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas ele deu a nós e a nossos filhos. Ou seja, uma geração após outra de servos do Senhor devem conhecer o que foi revelado. Nós precisamos aprender. E as revelações, Apocalipse significa revelação, mais uma vez. As revelações ou as profecias, elas estão na palavra. E nós, cristãos, precisamos conhecê-las. Tá certo? Nós precisamos também conhecer sobre a palavra do Senhor. Lembra que eu falei que para a igreja se resume a 3 coisas? Fé, amor e esperança. A esperança, ela está no mesmo patamar do amor e ela está no mesmo patamar da fé. Então ela deve ser compreendida assim como a fé e o amor. E o que é esperança, segundo a palavra? É aquilo que está para o futuro, tá certo? É aquilo que aponta para o futuro, para o fim. Como assim o fim, pastor? O mundo como nós conhecemos, ele vai acabar. A terra, como nós conhecemos, ela vai ter um dia que ela vai ser destruída por fogo. Está escrito isso em 2 Pedro capítulo 3. Amém? Em Apocalipse
capítulo 20, versículo 11, fala que diante do Senhor o céu e a terra vão fugir. É uma figura de linguagem para dizer que eles vão ser destruídos. Então, a terra como nós a conhecemos, ela será destruída. Mas Deus criará um novo céu e uma nova terra para aqueles que o amam e o temem em todas as épocas da história. Aqueles que honraram ao Senhor dentro da sua época, eles vão vão viver eternamente num novo céu e numa nova terra. Então, o fim desse mundo como nós o conhecemos vai acontecer. Só que o mundo como nós conhecemos não vai acabar assim do dia para a noite. Pum! Não. Haverão eventos que irão ocorrer que desencaminharão e convergirão para esse fim. Ok? E a igreja ela precisa estudar sobre isso. A palavra escatologia, ela significa o estudo do fim. Porque eschatos vem da palavra... escatologia é a junção de duas palavras gregas. Eschatos, logos. Eschatos, fim. Logos, estudo. Então, escatologia significa o estudo do fim. Ou seja, o estudo dos eventos que irão, desencaminhar para chegar ao fim propriamente dito, né? O irmão pergunta aqui se é um tipo de reset. Não é um reset porque o reset começa de novo do mesmo jeito, né? Quando você reseta um celular, um computador, você volta para ser como ele já era. A gente só faz reiniciá-lo, né? Mas vai ser um novo céu e uma nova terra. Então vai ser algo bem melhor. Tá certo? Christopher, tá certo? Então é isso. Esse fim ele vai chegar. Só que ele virá com consequência de vários eventos. E esses eventos eles foram revelados na palavra de Deus. E nós, igreja, precisamos aprender sobre isso, né? As pessoas elas têm curiosidade de conhecer, né? Eu não estou generalizando, porque se eu for generalizar eu estou mentindo, né? Eu estou sendo errado, eu não posso generalizar, né? Mas uma coisa é certa. Nós, algumas pessoas elas têm a curiosidade, né, de aprender, mas elas não buscam se esforçar para isso. E elas ficam na superfície do assunto. E aí acabam acreditando em quase tudo que é falado. Hoje em dia, com as redes sociais, né, com as mídias sociais, tem sido bênção porque muitas pessoas têm propagado, né, e principalmente nesses períodos de pandemia, onde por alguns momentos a igreja local não pôde funcionar. Glória a Deus pela internet, né, que proporcionou com que muitas pessoas fossem alcançadas. Mas também, irmãos, tem muita coisa aí que está sendo dita que está confusa, né? E as pessoas elas ficam confusas porque elas não têm um bom conhecimento aprofundado das profecias e elas acabam acreditando em algumas coisas que estão sendo ditas e que está gerando medo nas pessoas. E em momento nenhum a palavra de Deus tem a finalidade de trazer medo para os seus. Pelo contrário, olha o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Vamos ver aqui. Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado, né? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam, praticam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Entende, pessoal? Então, a Bíblia não está dizendo aperreados, nervosos, fiquem aqueles que leem as palavras dessa profecia. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz, mais do que felizes os que ouvem as palavras da profecia e praticam o que nela está escrito. Aquele que conhece a palavra profética da forma correta,
e põe em prática os ensinamentos do Senhor, ao estudar sobre o Apocalipse, e quando falo Apocalipse, mais uma vez digo, não me refiro apenas ao último livro da Bíblia, mas às revelações do fim dos tempos, que estão espalhadas praticamente nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Quando se fala sobre isso, a gente deve gerar em mim e em você alegria, meu amado. Deve gerar em mim alegria. Tá certo? Então a forma correta de se entender as escrituras não vai gerar medo. Só que tem gerado, muitas pessoas têm trazido ensinos que, ao invés de trazer à igreja paz e alegria, tem trazido medo e perturbação. E deixa eu te dizer algo, meu irmão e minha irmã, e você é livre para concordar ou discordar comigo. Digo de novo, eu não sou o dono da verdade, tá certo? Eu tenho ensinado aquilo que eu creio pelas escrituras. Eu não estou aqui querendo enganar ninguém. O que eu estou ensinando para você é o que eu enxergo da luz da palavra de Deus. Não sei de tudo. Possa ser que nos pormenores, em alguma coisa eu ainda falhe. Porque eu estou aprendendo. Pode ter certeza. Naquilo que eu não souber ou naquilo que eu ver que eu me equivoquei, eu volto atrás, meu irmão. Eu volto atrás. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas você tem o direito. Mas medita comigo, irmão. Uma pessoa que ela tá triste, uma pessoa que ela tá desesperançosa, ela vai ter qual a motivação dela de seguir em frente a sua vida? Qual a motivação dela de seguir a sua vida cristã, de leitura, de estudo, de vivência da palavra? Qual a motivação que essa pessoa vai ter? Se ela tá amedrontada. Agora, se ela tem esperança de que Deus é com ela em toda e qualquer situação, Deus vai protegê-la enquanto aqui na terra estiver, e vai chegar um momento que o Senhor vai arrancar a igreja desse mundo para estar com Ele para sempre. Essa igreja, ela é motivada. E também, se ela entende que para ela ser arrebatada, não basta apenas ter recebido Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, mas ela precisa também estar santa. Eu vou estar falando sobre isso aqui. Essa primeira live é uma introdução, tá certo? Isso aqui é algo que eu estou iniciando, que a gente vai desenvolver. A gente vai ter muitas conversas aqui. Você vai estar comigo? Eu vou estar por aqui. Eu espero que você continue comigo aí. E que convide mais pessoas para estar conosco, tá certo? Então eu estou desenvolvendo aqui um raciocínio. Meu irmão, se eu e você, nós entendemos que devemos andar em santidade, tá certo? Devemos andar em obediência à palavra. E naquilo que a gente já sabe, tendo a esperança de que o Senhor vem nos buscar e nos livrar da ira futura, eu não estou inventando, está escrito, está na Bíblia. Então isso vai fazer com que a gente se motive, meu amado. Se motive a buscar mais, se motive a orar mais, se motive a evangelizar. As coisas estão piorando, as coisas estão difíceis, é verdade, mas Deus não deixou de ser Deus. Mas Deus não deixou de ser Pai. Ele vai guardar os seus. Ele vai estar com os seus enquanto a igreja estiver aqui na terra. Amém? A visão bíblica correta nos leva a estar felizes. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Alguns ensinamentos que têm trazido supostamente bíblicos, que falam da profecia, não têm trazido alegria para as pessoas, não têm trazido paz ao coração das pessoas, têm trazido medo, têm trazido desconfiança, têm trazido tristeza. Jesus disse: você conhece a árvore pelo seu fruto. Ou seja, ele estava falando do profeta e da atitude, claro. Eu não estou dizendo com isso que quem está ensinando uma linha escatológica que traz medo às pessoas é falso profeta. Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Todos nós estamos aprendendo. Mas o que eu quero pegar é como um exemplo, tá certo? Jesus disse: você conhece a árvore pelo seu fruto. Eu quero pegar ali o princípio, tá ok? Eu vejo que você vai conhecer a doutrina, se ela é bíblica ou não, pelo fruto que ela produz. Então, se a escatologia ensinada tem levado a igreja a estar com medo e preocupada e insegura, eu não vejo esse o fruto.
Mas a Bíblia ensina que quem ouve e pratica e conhece as profecias, praticando o que a palavra diz, essa palavra, essa pessoa, ela vai ser bem-aventurada, ou mais do que feliz. Amém, amados? Amados, muitas coisas estão acontecendo. Muitas coisas estão acontecendo. Israel está aí em guerra com o Hamas, em guerra com os árabes. A gente vê que isso vem se desdobrando há anos, mas possa ser que essa guerra termine e não mude nada no cenário profético, mas possa ser que sim. Possa ser que sim, porque a gente vê pelas escrituras que haverá uma guerra chamada a guerra de Gog e Magog. E nessa guerra, na verdade, não haverá a guerra, haverá a ideia da guerra. Porque as nações que vão se unir para vir atacar Israel, a Bíblia diz que elas vão ser destruídas pelo próprio Deus. Então, eles vão vir destruir Israel, mas não vão conseguir. Elas vão vir destruir Israel, mas Deus manifestará seu poder e destruirá essas nações inimigas. E provavelmente o que está acontecendo aí pode desencaminhar para isso, para esse cenário profético. Então, amados, está muito perto. As coisas que têm acontecido, tudo está se encaminhando para esses tempos proféticos. Tudo está se encaminhando. E a igreja ela precisa saber e ter uma consciência maior, para que ela não esteja com medo, mas que ela esteja firme. E outra, cumprindo o ID do Senhor. Amém? Então, por que é que nós precisamos aprender sobre as revelações do fim dos tempos? Primeiramente, irmãos, para que a gente saiba o que vai acontecer e não seja enganada. A palavra do Senhor diz que Deus ele anuncia as coisas antes de se manifestar aos seus profetas. Por que é que Deus anuncia? Porque Ele quer que a gente esteja preparado para as coisas que vão acontecer. Amém? Para que se estudar sobre as revelações? Para desenvolver uma vida de santidade. Ou seja, uma vida de obediência à palavra de Deus. Porque se você for ver, a palavra nos ensina que aquele que é fiel ao Senhor, este vai herdar as promessas, este vai herdar as bênçãos futuras. A gente pode ver isso aqui em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 26, que diz o seguinte: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, vamos lá. A igreja, nós precisamos entender o seguinte: por que a gente precisa aprender sobre as revelações? Por quê? Primeiro, para não sermos pegos de surpresa, estarmos avisados e preparados, conscientes do que está para acontecer. Segundo, para gerar em nós uma vida de santidade, porque é através da santidade que nós vamos herdar as bênçãos. Veja o que acabamos de ler. Jesus disse: aquele que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Que fim é esse? O fim da nossa vida nessa terra. Ou seja, para que a gente... Aí ele diz, quem fizer isso, eu darei autoridade sobre as nações. Ele aqui está falando do reino dele sobre essa terra. O reino físico que durará 1000 anos. Ele está falando desse reino, tá certo? E onde a igreja estará reinando com ele. Mas veja que ele diz, quem é que vai reinar? Quem guardou até o fim as minhas obras. Ou seja, quem foi obediente até o dia da sua morte. Ou até o dia do arrebatamento da igreja, caso estejamos vivos nesse dia. Então, o fim aqui é o último dia que estaremos neste mundo. Seja por meio da morte, ou seja por meio do arrebatamento da igreja.
tá certo? Então, ser fiel e guardar até o fim. Para quê? Para desfrutar das bênçãos e não para sofrer os juízos que virão nos tempos proféticos. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 22. Vamos ver aqui. Primeiro eu quero ler, né? Versículo 11. Vamos pegar do versículo 11. Apocalipse 22, versículo 11 em diante. Tá dando para entender aí, pessoal? Tá dando para entender direitinho? Vocês me confirmam aí, tá certo? Se tá dando para pegar, tá dando para entender. Se eu estiver falando muito ligeiro, diz aí, pastor, dá uma freadazinha, dá uma freadazinha aí. Tá bom? Vai fazendo feedback aí, pessoal. Então, Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 11, diz o seguinte: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ok? Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que no tempo do fim vai ser isso. As pessoas más, elas vão aumentar a sua maldade. Né? E nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo os dias que nós estamos vivenciando. Né? O pessoal está dizendo aqui que está dando tudo certo, está dando para entender. Ótimo. Glória a Deus, pessoal. Então, ele está mostrando que nos últimos dias aquele que é injusto pratique mais injustiça, aquele que é sujo, suje-se mais. Não é que é o desejo de Deus, mas ele está mostrando um retrato do que vai acontecer nos tempos do fim. E a gente está vendo isso, né? A gente está vendo que as pessoas, elas estão cada dia mais malvadas, né? Cada dia mais malignas, né? Essa semana aí uma mãe matou o filho, espancou a criança até a morte. Que absurdo, que negócio terrível. E tantas coisas que a gente tem visto aí, né? Pessoas matando. Um dia desse eu vi um vídeo, dois vizinhos brigando por conta que lá neva, né? E um brigando porque jogou neve na casa do outro. O cara foi lá dentro, pegou a arma e matou o pessoal e se matou. Então realmente a injustiça está crescendo. Mas glória a Deus, porque não é só isso. O texto diz: quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, se santifique ainda. Ou seja, não é só o lado do mal que está aumentando. Deus tem o seu remanescente, meu irmão. Deus tem aquele que é dele, que decidiu buscar, e porque decidiu se entregar, Deus tem capacitado. E esse remanescente fiel tem crescido em justiça. Aleluia! Esse remanescente fiel tem crescido na santidade. A gente não só pode ver um lado da história. A maldade está aumentando? Tá, mas a justiça também está crescendo. O Senhor tem preparado uma virgem pura, uma virgem santa, que vai ser arrebatada, que vai subir aos céus. E não vai subir apenas, vai levar um monte de gente com ela, porque vai pregar o evangelho e vai ganhar vidas para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então, a justiça também tem crescido. Amém? Agora, por que a gente só vê mais notícia ruim? Vou dizer agora, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Por que é que a gente vê mais a injustiça? Porque, meu irmão, os meios de comunicação, eles propagam mais notícia ruim do que notícia boa. Eu vi certa vez, naquela época, quando o Estado Islâmico estava matando os cristãos, você lembra disso? Que postavam-se vários vídeos na internet e o Estado Islâmico decapitando os cristãos e tal, afogando. E mostrando esse lado da perseguição, e isso foi muito difundido. Mas também, amados, poucas pessoas sabem, mas do mesmo jeito que o mundo islâmico estava perseguindo os cristãos, mas o nível de conversão dos cristãos estava aumentando. Né? Pessoas estavam sendo visitadas, muçulmanos estavam sendo visitados pelo próprio Jesus Cristo. E Jesus dizendo a eles: ei, vá para tal caverna, em tal lugar, que lá você vai encontrar pessoas que
estão escondidas lá e elas vão falar a respeito de mim para você. E aí e essas pessoas indo às cavernas, chegando lá, os pastores, né, pregando ali, um pouco assustado, como é que você descobriu que eu estava aqui? E ele disse, não, eu tive uma visão de um homem muito lindo, belo, chamado Jesus, onde ele me mandou vir aqui e você falar para mim um pouco sobre ele, e pessoas sendo salvas. Isso não é divulgado. Sabe por que não é divulgado? Porque o diabo não tem interesse. O diabo tem interesse de propagar notícia ruim para deixar as pessoas assustadas. A perseguição, ela é uma realidade e a igreja, ela tem que estar preparada para a perseguição. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não nega Jesus porque ela tem experiências com ele. Ela tem entendimento espiritual da palavra e experiências gloriosas, meu amado. Experiências gloriosas. Então a gente precisa entender isso. Então ele está dizendo aqui que a injustiça iria aumentar. Mas ele também fala da justiça crescendo. Amém? Isso é uma marca dos últimos dias. Isso é uma marca dos últimos dias. É porque não é propagado. Se propaga mais o lado errado da igreja. Mas existe uma igreja fiel. Existe um remanescente fiel que não sabe muito da palavra. Se parece com a igreja de Filadélfia. Tem pouca força, mas não nega. Não nega o nome do Senhor. E é essa igreja que será arrebatada. Assim diz o texto sagrado. Amém, queridos? Tá dando para entender, né? Direitinho? Glória a Deus. Aí ele continua aqui, versículo 12. Jesus Cristo disse, e eis que cedo venho, ou eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia! Então, olha aí, por que é que eu devo estudar as profecias? Porque aquele que está se santificando, aquele que está andando em justiça, esse vai ser arrebatado. E não só será arrebatado, mas receberá os galardões, receberá os prêmios eternos. Aleluia! Glória a Deus! E ele vai dar a cada um segundo a sua obra. Glória ao nome do Eterno, glória ao nome do Senhor, aleluia! E aí ele diz, olha, versículo 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então ele está mostrando que é o Senhor da história, amém? Que estava no início e estará no fim da história da humanidade como nós conhecemos. Aí ele diz no versículo 14, olha que tremendo. Bem-aventurados, olha, de novo, o estudo profético nos leva a estar mais do que felizes. Veja aí. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Então lembre, primeiro motivo para se estudar as profecias, para não ser pego de surpresa. Segundo motivo, para aumentar a obediência ao Senhor. Veja que ele diz, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém, amados? Aleluia! Glória a Deus! Então, quem anda em obediência, o que é que está destinado para ele? A bênção do tempo profético. Ser arrebatado e ter acesso à árvore da vida. A árvore perdida por Adão e Eva. Ela estará na Jerusalém celestial. E aquele que for arrebatado terá acesso à árvore da vida. E entrará na Jerusalém celestial pelas portas. Quando Jesus vir nos arrebatar, João 14 diz que ele vai nos levar para a casa do Pai. A casa do Pai é a Jerusalém celestial, é essa cidade eterna. Amém? Glória a Deus. Aí ele continua, aí ele diz no versículo 15, ficarão de fora os cães, que é uma figura de linguagem para falsos profetas, ficarão de fora os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas,
os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Tá vendo aí? Então, por que é que eu devo estudar sobre as profecias, sobre as revelações, sobre o Apocalipse, ou seja, sobre as revelações que Deus trouxe na sua palavra? Porque se eu não andar em justiça, eu vou ficar de fora. E se eu andar em justiça, eu vou entrar. Quando eu falo andar em justiça, eu não estou falando de perfeição, porque ninguém é perfeito. Nós temos falhas, nós temos limitações, mas nós devemos entender que a gente deve buscar, procurar cada dia mais andar em santidade. Tá certo? Aquele que é justo, justifique-se mais. Ou seja, procure crescer. Esteja em oração, esteja lendo a Bíblia, esteja se consagrando. Amém? Esteja buscando a palavra do Senhor e pondo em prática, né? Pondo em prática cada vez mais, crescendo de fé em fé e de glória em glória. Quando pecar, rapidamente se arrepende. Se pecou só diante do Senhor, pede perdão a Deus. Se pecou para com alguém, pede perdão a Deus e fala com a pessoa e se retrata com ela. Então, estudar as profecias nos leva a uma vida de santidade. Porque vamos entender que se a gente viver de toda forma, nós vamos perder as bênçãos dos tempos proféticos e vamos, infelizmente, receber a condenação e o juízo dela. Vamos ver aqui, versículo 16. Eu, Jesus, capítulo 22 de Apocalipse, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Tá vendo? O que está escrito no livro do Apocalipse, que é o fechamento das profecias e nas demais profecias, eles têm um propósito, é para a igreja. É para a igreja saber. Por quê? Porque a igreja vai entender que se ela andar em pecado, ela não vai desfrutar das bênçãos, ela vai desfrutar dos juízos, da ira, daquilo que está negativamente mostrado referente ao tempo do fim. Amém, amados? Glória a Deus. Aí ele diz, olha, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. O ensino correto da escatologia faz a gente amar e desejar a vinda de Jesus. Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, essa palavra também é para a gente levar salvação para os outros. Eu vou chegar lá, mas aqui ele já está mostrando. A água da vida é a salvação. O estudo correto das profecias nos levam a levar, salvação, a água da vida, o Espírito Santo. Tá certo? Aleluia! Então, o Espírito e a noiva dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico, olha só, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, preste atenção, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Olha para aí, irmão. Ele está mostrando uma pessoa madura na fé, uma pessoa que de forma consciente, uma pessoa que de forma consciente, ela deturpa a palavra de Deus. Existem pessoas que estão entendendo errado. E estão ensinando de forma errada porque não chegou luz. Não é para essas pessoas que a Bíblia está falando, mas ele está falando para aquele que de forma consciente está distorcendo a profecia bíblica. E ele está dando um exemplo de um tipo de pecado que se encaixa com os cães lá acima, que são os falsos profetas, tá certo? Então, respondendo a pergunta que a moça fez, o falso profeta é aquele que tem consciência que está ensinando algo errado e ensina, porque ele não ama ao Senhor, ele serve ao diabo. Agora, tem pessoas que estão ensinando coisas contrárias às escrituras que são de Deus, mas porque não chegou luz ainda naquela área. E não cabe a nós julgar as pessoas. Nós podemos sim julgar o que está saindo da boca delas.
tá certo? Você tem liberdade para julgar o que eu estou falando aqui, tá bom? E qualquer homem e mulher de Deus, quando está ensinando algo, você não tem que dar amém por tudo, você tem que julgar o que está sendo dito, ok? Então, ele está dando um exemplo dos cães, mas é só um exemplo de um tipo de prática de pecado consciente que envolve todas as outras. Olha a consequência. Ele diz que quem vive no pecado, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Quais são as pragas escritas neste livro? As catástrofes que virão ao mundo e que estão profetizadas do capítulo 6 até o capítulo 18. Ok? Ele está dizendo que para quem virá as pragas? Para aquele que foi infiel ao Senhor. Lá acima ele diz que aquele que é fiel vai comer da árvore da vida e vai entrar pela cidade pelas portas. Por que vai entrar pelas portas? Porque Jesus virá buscar os seus e os levará para Jerusalém celestial, onde entraremos pelas portas e comeremos do fruto da árvore da vida. Agora, aquele que é infiel, ele não vai passar por isso, mas ele vai sofrer as pragas, ou seja, os juízos escritos no Apocalipse, que é uma extensão de muita coisa que já foi profetizado nos livros anteriores. E ele continua no 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, ou seja, alterar a profecia de forma maldosa, falso profeta, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, alguém que um dia foi salvo e perdeu a salvação, por isso que perdeu seu nome do livro da vida. Veja que ele está dizendo aí, tirar do livro da vida, da cidade santa, então tinha direito, mas foi perdido, e das coisas que estão escritas neste livro. Que coisas? As coisas benéficas. É só meditar. É só meditar. Então, amados, Deus, ele deixou escrito muitas coisas referentes ao futuro. É o que nós chamamos de profecias. Algumas dessas profecias já chegou o tempo do seu cumprimento. Muitas delas referentes à primeira vinda de Jesus para Israel, que aconteceu há quase 2000 anos. Né? Há mais de 2000 anos, na verdade. Ele veio há mais de 2000 anos. Né? Boa parte das profecias já se cumpriram naquele momento, mas outras partes irão ainda se cumprir. E Deus espera que a sua igreja aprenda sobre isso. Por quê? Porque ele revelou, pertence a nós e aos nossos filhos. Amém? Está escrito lá em Deuteronômio 29, 29. Primeiro propósito, para não ficarmos desavisados, sendo levados por todo o vento de doutrina, todo tipo de ensinamento que estão dizendo aí, não, para a gente não ser levado por eles. Segundo, para termos uma vida de santidade, ok? Para termos uma vida de santidade. E terceiro, que está dentro do segundo, mas a gente quer dar uma ênfase maior, para despertar em nós a urgência da evangelização. Nós precisamos evangelizar. Amém? Jesus não deu uma grande sugestão. Ele deu uma grande comissão. Ele deu uma ordem para a igreja. Ok? Ele deu uma ordem para a igreja. Ele mostrou que, ele mostrou que nós deveríamos ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele levou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é isso que ele mandou a igreja fazer. E nós devemos entender que nós temos essa responsabilidade. Porque, amados, é muito egoísmo você ouvir e dizer, maravilha, glória a Deus, Deus vai me livrar de terríveis coisas, e o teu vizinho que não é crente, tu tá nem aí para ele. Ele que se vire. Tá errado. A consciência da palavra em nós gera em nós uma urgência. Não, eu não só vou subir, eu vou levar pessoas comigo. Pelo menos eu vou fazer por onde? Vou evangelizar, né? Nosso querido Jeremias colocou aí, amém, e colocou a referência Marcos 16:15. É um dos soldados que tem cumprido o ID. E tá certo, meu irmão, continue.
como outros, né, que nós conhecemos, que estão aí fazendo a obra. E é necessário fazer. As pessoas, elas precisam ser evangelizadas. A igreja foi confiado o ministério da reconciliação, como a nossa irmã Merciene acaba de colocar aí. O Senhor nos fez ministros da reconciliação. Ou seja, o Senhor nos deu a responsabilidade de anunciar a salvação em Jesus Cristo, tá certo? Para que aquilo que vai acontecer negativamente nos tempos finais, as pessoas escapem dessas coisas e desfrutem das bênçãos que referem-se aos tempos proféticos. Então a igreja precisa pregar. Você viu comigo aqui Apocalipse 22, eu quero ler de novo. Em Apocalipse 22, versículo... deixa-me ver onde é. Versículo... Cadê? Perdi aqui. O versículo que fala, né, que da água da vida. Cadê? Deixa eu achar. 17, capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem vem. A esposa é a igreja, né? Já depois do arrebatamento. Antes somos a noiva, depois a esposa. A gente vai estar explicando isso aqui, tá certo? O Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então ele está dizendo, quem ouve, diga vem. Ou seja, a gente tem que anunciar a palavra para que as pessoas também entrem nesse coro com a esposa, com a igreja. Vem, porque vão ser salvas. Essas pessoas que tiverem sede, bebam da água da vida. Ou seja, a salvação, a pregação da palavra do Senhor. Tá certo? A pregação da palavra do Senhor. O irmão Jeremias coloca aqui, tudo para a honra e glória de Deus. Claro, com certeza, você é um bom aluno do Senhor e eu sei que você transfere a honra para Ele. Então, a gente precisa ter esse senso de urgência. Esse senso de urgência de levar a palavra para as pessoas. Aprender, claro, e ensinar. Levar a palavra para as pessoas. Enquanto estamos aqui na terra. Tá certo?